favor. Queridos, estamos aqui para um propósito, escolhemos estar aqui, e o meu pedido nessa noite é que você realmente foque no culto, que você preste atenção naquilo que você vai cantar, naquilo que você vai escutar, naquilo que você vai liberar, que possa ser uma palavra verdadeira, que entra e que saia de você, amém? Amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, para nós começarmos esse culto, em Mateus, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 9. Tenho certeza que você conhece esse texto. E nós vamos lê-lo junto. Eu vou contar até 3. E nós vamos ler até o versículo 13, ok? Do 9 ao 13, às vezes, queridos, eu gosto muito que você traz sua Bíblia, porque a Bíblia, mesmo que a gente tenha aqui a projeção aqui na frente, mas a Bíblia é algo seu que você pode anotar, que você pode marcar, que depois você pode fazer qualquer comentário sobre aquilo que foi liberado sobre a tua vida, aquilo que você recebeu. Então é importante. Mas eu queria te convidar a você ler aqui na frente junto comigo, porque a tua versão pode ser que seja diferente. E como nós vamos ler em uma única voz, eu quero, por favor, que você leia comigo. Estou lendo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu vou contar até 3 e nós vamos todos ler a uma só voz, ok? 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Com certeza você conhecia essa passagem, talvez com uma versão um pouco diferente, não quer dizer nada, mas o sentido é o mesmo, e é algo que nós fazemos muito. E nesta oração eu quero iniciar este culto. Quero que você abaixe sua cabeça, por favor. Pai, nós queremos te adorar. Os discípulos, em um determinado momento, eles perguntaram: Mestre, Senhor Jesus, como nós devemos orar? E o Senhor nos ensinou, deixando registrado na tua palavra, Pai nosso. Não era Pai meu, era Pai nosso, porque o Senhor sempre gostou dessa unidade, o Senhor sempre gostou da congregação, o Senhor sempre gostou da igreja junta, de filhos adorando o teu santo nome. Pai, é isso que nós estamos fazendo nessa noite, como igreja, como um povo que te ama, como filhos e filhas, Pai, que querem adorar, entregar o melhor. Nós queremos, ó Pai, aqui te exaltar, glorificar o teu nome. Queremos declarar: venha o teu reino, Pai, venha o teu reino sobre nós.
Pai, assim como é lá no céu, que o Senhor traga aqui na terra, Senhor. Pai, assim como o governo é no céu, que também seja aqui na terra, nos nossos corações, nas nossas famílias, Senhor. Pai, entregamos e consagramos este culto ao Senhor. Declaramos no reino espiritual que toda obra contrária ao mover, ao fluir do Senhor, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Declaramos essas pessoas, as famílias, as casas escondidas debaixo das tuas mãos, cobertas pelo sangue de Jesus. Pai, que o nosso coração esteja alinhado com o seu, que a nossa mente esteja, Pai, focada em tudo aquilo que o Senhor quer para nós, e queremos dar o nosso melhor para exaltar o teu santo nome. O Senhor é adorado, receba a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar nosso Deus, queridos.
dizer que te amo, te amo, te amo. Declare seu amor para Ele nessa noite, declare. Oh, te amo, Senhor. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, seu amor por Ele nessa noite. E dizer que te amo, te amo, te amo. Essa igreja declara: eu te amo, Senhor. Oh, e dizer que te amo, te amo, te amo, Senhor. Oh, Santo, e dizer que te amo, oh, Santo, te amo, te amo, Senhor. Obrigado, irmão, Senhor. Maravilhoso, Santo Deus, poderoso Tu és, Deus. Maravilhoso és Tu, Senhor. Onde estão aqueles que nasceram de novo? Quero ouvir um glória a Deus bem alto. Oh, Santo, Santo és Tu, Deus. Espírito Santo de Deus, vem nos visitar neste lugar, Pai. Sua noiva encontra-se preparada, Pai. Sua noiva encontra-se preparada para te receber, Senhor. Assim como as virgens prudentes, Senhor, assim estamos a sua igreja, Deus. Vem nos visitar, Senhor. Oh, você quer a visita do Senhor no seu coração nessa noite? Oh, Senhor, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem,
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, e as lamparinas estão acesas. Só estou esperando, o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, estou só te esperando, vem, vamos nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso As crianças, vamos dividir, temos um culto, 1 a 3, 4 a 7 anos aqui na frente, 8 a 11, lá no fundo, lá atrás, um culto abençoado para as nossas crianças. Aleluia. Glória a Deus, amém. Respira fundo aí, queridos. Tá bonito esse lado aqui, viu? Os jovens estão de parabéns. Vou contar um segredo para vocês, queridos. Eles combinaram sentar agora desse lado aqui, ó. Então, se você quer se sentir mais jovem, você vai sentar por esse lado, entendeu? E eles falaram
que a presença e o fogo ia vir desse lado da igreja. Eu não estou acreditando não. Falei que nós vamos vir por completo, mas eles falaram que eles vão puxar esse fogo em cima da gente. Amém. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito nessa juventude. Oro para que todos os propósitos de Deus se cumpram, não só na vida de vocês, mas em todos nós. Amém. Queridos, eu tenho algo tão poderoso e tão simples. E à medida do tempo que você vai caminhando com Cristo, você vai percebendo que aquilo que mais nos toca, aquilo que é mais profundo, na verdade, são as coisas mais simples. E a verdade é como que o nosso coração recebe a cada palavra a unção do Espírito é que pode produzir alguma coisa em nós. Então, quantas palavras nós já escutamos, ouvimos, e eu para mim tenho algo muito claro, o que faz a diferença é a unção de Deus em nós. Amém. E minha oração é isso, querido, que não seja apenas uma palavra, mas que ela seja uma palavra ungida, e que atinja o seu coração na simplicidade que ela tem. Amém? Abra comigo um texto que você já falou, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu iniciei o culto com este versículo. Se você chegou um pouquinho atrasado, uma oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, e diz: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Só este versículo. Eu quero que você, por favor, repita após mim, diga: venha o teu reino. De novo, venha o teu reino. Amém. Pai, nós entregamos esse momento da tua palavra, que é tão poderoso, que pode realmente trazer toda a transformação, entendimento, mudanças. Entrego e consagro ao Senhor. Pai, assim como eu falei do desejo do meu coração, Pai, que seja do seu também, que essa palavra seja ungida pelo teu Espírito, e que teu Espírito, Pai, faça as devidas revelações, traga os devidos entendimentos, transformações a cada vida, a cada coração, a cada família, a cada um que entrou aqui. Pai, eu sei que nada é por um acaso. Pai, eu sei que o Senhor trouxe cada um aqui nesta noite, Pai, porque são pessoas especiais, amadas do Senhor, escolhidas do Senhor. Pai, que nós possamos sentir esse amor através da tua palavra, e que produza tudo o que o Senhor quer produzir em nós. Abençoamos também as nossas crianças, cada sala, cada prof, que a unção do teu Espírito também esteja com eles, sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você falar para mim que você não conhece esse texto, eu vou achar que você está equivocado, porque é um texto, ainda mais o brasileiro, que desde criança nós já escutamos, e provavelmente você já tenha feito essa oração, provavelmente você já tenha declarado isso várias vezes. O tema da nossa ministração é justamente esse: venha o teu reino. E eu quero trazer um entendimento, o que é isso que nós oramos?
O que é isso que nós pedimos? Quando você faz essa oração lá na sua casa, e você já fez, e Deus lá em cima escuta, e você está falando assim, ó, Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como é no céu, e nós já declaramos isso, e eu quero trazer um entendimento sobre isso, queridos, porque deve ser algo muito importante. Se você pegar João Batista, que foi o precursor do nosso querido Jesus Cristo, aquele que veio, a voz que clama no deserto, que veio aplainando os terrenos, que veio anunciando, preparando o caminho, a pregação dele era: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Aí Jesus Cristo vem e ele faz uma pregação tão profunda: arrependei-vos, que está chegando o reino dos céus. Aí os discípulos pedem para ele ensinar a orar, e ele ensina, e ele fala assim, ó, ora assim, ó, venha o teu reino. Ele vai ensinar os discípulos, falando assim, ó, por que vocês estão preocupados, ansiosos? Olha os pardais, olha os lírios, eles não vestem, não plantam, contudo, Deus os sustenta. Então, buscar em primeiro o reino de Deus. Queridos, e o Novo Testamento tem mais de 100 citações sobre o reino de Deus, sobre aquilo que nós oramos para trazer o reino de Deus sobre nós. Deve ser algo muito importante que nós temos sim, que dá ter muito entendimento. Queridos, eu quero que você entenda, eu quero que você medite junto comigo, que você caminhe na sua sabedoria, naquilo que Deus te deu para você escolher, definir, decidir coisas. Você sabe aquilo que é correto, que é errado, você procura aquilo que é bom, fugir daquilo que é mal. Então nós temos, e é importante você ter esse entendimento. Jesus, ele inicia o ministério praticamente com 30 anos, depois dele ser batizado. Você conhece a história. Então Jesus, num determinado momento, ele começa a manifestar os sinais, os milagres. Ele começa na transformação da água em vinho num casamento em Caná de Galileia, e depois ele continua curando leprosos, curando cegos, ressuscitando mortos, andando por sobre o mar, multiplicando pães. E quantos milagres que você conhece? Mas o engraçado é que quando Jesus parava, queridos, ele estava caminhando e ele fazia os milagres, mas ele parava para conversar com o povo. A hora que todo mundo estava ali, ele não falava: cara, você viu Lázaro? 4 dias morto, ressuscitou, eita glória. Você viu os pães? Não tinha nada. Não, querido, Jesus, quando ele parava, ele não falava dos milagres, ele falava por parábolas sobre o reino de Deus. Os milagres nada mais eram para atrair a multidão naquilo que Jesus era, no poder que ele tinha, na autoridade que ele manifestava, e que com toda essa autoridade ia produzir credibilidade sobre quem era Jesus. Para quê? Para entregar aquilo que era mais importante, uma mensagem sobre o reino de Deus. Os milagres, queridos, não estou falando que eles não eram importantes, testificaram aquilo que Deus queria, aquilo que Deus era, a autoridade que estava no nome de Jesus. Mas o milagre em si era para uma coisa: atrair aquele povo, dar credibilidade a Jesus, para ele manifestar, para ele falar, para que as pessoas ouvissem aquilo que realmente importa, que era sobre o reino de Deus. Pensa comigo, queridos, Jesus ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Uau, mexeu com todo mundo, a família, os vizinhos.
Mas logo, logo Lázaro morreu de novo. Você entende? Jesus curou os leprosos, mas talvez eles tenham morrido ali na frente de outra doença. Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus curou um cego. Querido, mas eles podem ter morrido de acidente. Eles podem ter acontecido alguma outra coisa. Por quê? Porque o milagre em si não é a essência. Era só para trazer algo que realmente importava para mim e para você, que era uma mensagem do reino de Deus. Amém, queridos? Jesus mesmo falou assim, ó, vocês vêm atrás de mim só porque eu multipliquei pão. Por isso que tem uma multidão atrás de mim. Mas ele não estava falando isso condenando, tanto é que ele continuou a fazer. Mas é porque Jesus tinha um intuito. Falar aquilo que importa para mim e para você, que é, venha o teu reino. Amém, queridos? Repita assim comigo, muito mais importante que os milagres é a mensagem sobre o reino de Deus. Queridos, é isso que eu quero falar com você. Eu preciso te dar essa ênfase para você entender que a essência do evangelho foi isso. Que Jesus precisou fazer muitas coisas para o pessoal ficar atento a essa mensagem. E essa mensagem hoje está disponível para mim e para você. E na verdade Jesus, ele falava por parábolas, e alguns entendiam, outros não entendiam. Alguns percebiam, recebiam, outros não faziam a mínima questão da importância disso. Então eu quero te fazer uma pergunta, venha o teu reino. O que é reino? Reino, dicionário, Google, português, Brasil. Se eu te perguntasse, esquece Deus, o que é um reino? Querido, se refere a uma monarquia, a um período que há um rei, que há um governo, que há alguém sobre. O reino é um rei com seus súditos, é aquele que tem a autoridade, o governo sobre todo um povo. Isso é uma definição de reino. Agora, reino de Deus. Por que Jesus usa o termo reino de Deus? Porque essa era a realidade daquele povo, aquilo que eles viviam. Os profetas viviam com reis. Então os profetas falaram, vai chegar uma hora que vai ter um reino de Deus. Vai vir aquele que governará e que o seu reino não terá fim. E os judeus e o povo de Deus, queridos, por muitos anos aguardavam ansiosamente por esse reino. E quando eles olham e Jesus chega, e aí João Batista fala, aqui, esse é o Cordeiro, esse é o Rei, esse é o esperado, esse é o Messias. Muitos acreditaram por causa dos seus milagres, mas muitos se decepcionaram. Por quê? Porque eles estavam esperando um rei como o rei Davi, que era um rei com uma espada, que iria matar os romanos, que eram aqueles que estavam causando prisões, torturas contra o povo de Deus, aqueles que talvez libertaria e que daria a liberdade física. Então a hora que eles ficam sabendo que é Jesus, eles ficam meio decepcionados, muitos deles. E Jesus falou, abra comigo, por favor, Lucas 17, versículo 20. Os discípulos estavam, queridos, preocupados, atentos. Falaram, ok, mas quando que vai acontecer isso? Quando que vai chegar esse reino? Eu estou escutando tanto de reino, falar tanto de reino. João Batista, o Senhor, todo mundo falando em reino, mas quando? Aí Jesus fala o seguinte, interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Estão comigo? Lucas 17, 20, amém? Amém? Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro
de vós. Repita assim: o reino de Deus está dentro de vós. Não, vamos melhorar isso. Repita assim: o reino de Deus está dentro de mim. Entenda isso. O que Jesus veio anunciar dessa palavra tão importante sobre reino é que tem um governo que está chegando, um rei que quer governar, mas que não vai ser de forma física, vai ser dentro do seu coração, dentro de você, e esse vai ser o reino de Deus. Você não vê com os olhos, você não enxerga de forma visível, ele é um reino que se é dado de forma invisível. Você não vai dizer, está aqui ou está lá, não, o reino de Deus está dentro de mim, de você. Amém, queridos? Essa foi a palavra, isso que Jesus veio falar. E Jesus ensinava por parábolas, e eu quero que você abra um texto, por favor, Mateus 13, versículo 44, que eu precisei falar tudo isso, para você entender aonde nós vamos caminhar. Mateus 13, versículo 44. Jesus de novo fez um monte de milagre, agora ele está junto com os discípulos, e como eu falei, ele não vai falar de milagre, ele vai falar daquilo que importa, daquilo que para ele é extremamente necessário. E Jesus, ele falava por parábolas para o pessoal entender, e aqui ele usa uma parábola e ele diz o seguinte: o reino dos céus, o reino da onde, queridos? É semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha o que Jesus está falando. Gente, vocês não sabem, vocês estão perguntando, vocês estão com dúvidas sobre o que é o reino. Eu vou tentar explicar, presta atenção em mim. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa, a um homem, que ele acha um tesouro escondido num terreno. E aí, quando ele acha esse tesouro escondido no terreno, ele vai lá, vende tudo que ele tem. Por quê? Porque ele não é bobo, porque ele achou o tesouro, ele quer aquele tesouro. Então ele vende tudo aquilo que ele tem, ele abre mão daquilo, e transbordando de alegria, vai e compra logo esse tesouro. Mas, preciso de um parênteses. Grande esse parênteses. Guarde isso aqui que nós vamos voltar aqui, ok? O reino de Deus é semelhante a um tesouro. Para você entender o que eu quero te dizer, você já percebeu que Jesus, quando ele vai falar as parábolas, ele usa muito a questão reino dos céus comparando com dinheiro? Por exemplo, o reino do céu é semelhante a um... O que é tesouro, querido? Dinheiro, sim ou não? Eu vou refrescar a tua memória, para você entender, para você viajar comigo. Jesus chegou e falou assim, ó, que tinha uma mulher que perdeu uma dracma, e aí ela pegou uma vassoura, levantou a cama, varreu, achou aquela dracma, e quando ela achou, festejou com todos os amigos. O que é uma dracma? É um o quê? Dinheiro, fala dinheiro. Muito bem. Outra parábola, Jesus deu 5 talentos para um, 2 talentos para um, 1 talento para outro. Talento é o quê? O jovem rico chegou e falou assim, ó, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Ele falou, vende tudo que você tem. Tudo que você tem é o quê? Ele falou assim, ó, tinha um rei. O reino dos céus é semelhante a um rei, que ele tinha um súdito que devia muito para ele, e foi pedir perdão, anuência. Eu não dou conta de pagar essa dívida, o senhor me perdoa? E o rei falou, eu perdoo. E era imperdoável, era muito dinheiro, e o rei perdoou. Mas esse cara que foi perdoado saiu de lá, e ele tinha um outro que devia só um pouquinho, e esse outro falou assim, você me perdoa também? Ele falou, não te perdoo de jeito nenhum. E você conhece a história, não é isso que nós vamos pregar. Mas o que tem a ver? O que é esse rei? O que ele perdoou? Sobre?
por que Jesus, nas metáforas, ele fazia comparação de reino dos céus com dinheiro? Presta atenção, porque é isso que nós damos valor. Eu vou repetir, é isso que nós damos valor, é isso que nós buscamos, é isso que nós corremos atrás. Querido, você acorda amanhã cedo para fazer o quê? E você trabalha a semana inteira para fazer o quê? Quando você nasce, cresce, você estuda, é só para aprender a ler? Não, querido, você estuda para você ter lá na frente uma condição favorável, que te favoreça no mercado de trabalho, para que você tenha um emprego bom, para que você ganhe mais dinheiro. A vida nossa é correr atrás de dinheiro. Jesus sabia disso, e ele não está falando que isso é errado, mas a comparação dele, é isso que eu quero que você entenda, é porque nós damos muito valor ao dinheiro, nós corremos atrás, às vezes priorizamos, damos o nosso suor, o nosso melhor, o nosso esforço, a nossa empatia, fazemos de tudo só para ver se eu consigo ganhar um pouco mais de dinheiro. E Jesus, ele vem e compara tudo isso. Mateus 6,19, por favor. Jesus de novo falando, eu quero te falar, para você entender. Mateus 6,19 diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra. O que é tesouros, querido? De novo, Jesus, outro texto. Jesus está falando assim, gente, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Repita assim comigo: onde está o meu tesouro, estará o meu coração. De novo, onde está o meu tesouro, estará o meu coração. Amém? Pula 2 versículos. Nós estamos no 21, vai lá para o 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em uma outra versão, a Deus e a Mamon, que é a versão que eu mais gosto, porque se refere a um espírito maligno nessa área. Queridos, entende bem, olha o que Jesus está ensinando. Ele está colocando, querido, uma escala de valores. Jesus está mostrando para o pessoal, falou assim, gente, vocês estão dando muito valor a isso aqui a traça corrói. Não, ajunte um tesouro onde a traça não corrói, porque se você estiver priorizando só isso, o teu coração vai estar nisso. E se o teu coração estiver nisso, isso vai ter o seu Senhor. Você não pode adorar aqui e adorar aqui. Se você adorar aqui, você vai aborrecer aqui. E se você aborrecer aqui, você não vai conseguir amar aqui. Presta atenção. O único título, ou espírito maligno que recebeu o título de Senhor do próprio Jesus na Bíblia, foi Mamon ou foi o dinheiro. Ele fala assim, ó, você não pode servir a 2 senhores. Um é Deus. Qual que é o outro senhor? As riquezas, o dinheiro. Ele está falando assim, ó, não tem como. Ou você vai servir um, ou você vai servir o outro. Pastor, onde você está querendo chegar com esse negócio? Queridos, eu estou falando de valores. Lembra que nós estamos falando de reino de Deus. Lembra que nós estamos falando de governo.
Lembra que nós estamos falando daquele que venha o teu reino, uma oração que nós fazemos. Quando nós fazemos isso, nós estamos falando, venha o teu governo sobre nós. E é importante, sábio, nós entendermos, ou nós meditarmos, quem que está no governo. Olha que engraçado, Jesus está falando de dinheiro, está falando de metáfora, não acumuleis tesouro na terra, mas acumulais tesouro no céu. Ele pula 2 versículos, você não pode servir a 2 senhores. Agora, abre esses 2 versículos, versículo 22, 6:22. Ele fala no meio disso, querido, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Queridos, no meio de um contexto, entenda isso. Ele está falando de tesouro, ele está falando aqui de 2 senhores, ele lança 2 versículos que falam assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. O que Jesus estava querendo dizer? Se você tinha miopia, estigmatismo, se você conseguia ler a certa distância, um tamanho de letra, não, queridos, não tem nada a ver. Jesus estava ensinando uma escala de valores, ele estava falando assim, ó, se os valores que você tem vão determinar a forma como que você enxerga o mundo, se os valores que você tem são bons, são corretos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se a forma como você enxerga, se a escala de valores estiver errada, quão grandes trevas nós estaremos. E às vezes nós separamos um texto do contexto. E é importante nós analisarmos isso. Só para a gente fechar. O que eu estou querendo dizer? Queridos, a Bíblia ela é clara em algumas coisas que são pecados. Mas a questão do pecado é quem governa quem. Quem está te governando? É essa a grande pergunta ou preocupação que nós temos que ter. Às vezes eu estou fazendo aquilo que a minha carne gosta, então a minha carne está me governando. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu estou te falando. Eu sentar na mesa, pegar um prato de comida e comer com a minha família, é pecado? Depende. Se eu pegar um prato de comida, sentar com a minha família e saber a hora que eu tenho que parar, se eu tenho governo sobre o prato, se eu tenho controle sobre o prato, eu vou comer uma porção que me satisfaz, um pouquinho mais porque está gostoso, parei. Agora, se a comida me governa, se eu sento na mesma mesa, e como, e não consigo parar, então eu entro numa parte que a Bíblia fala sobre glutonaria, então passa a ser pecado. Vocês estão me entendendo? Amém? Queridos, é a mesma coisa do dinheiro. Tem gente que fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Queridos, se você não gosta de dinheiro, meu Pix é o CPF 251. Estou brincando, queridos. Queridos, dinheiro é uma bênção. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Fala que o amor ao dinheiro. A questão é, você governa o teu dinheiro ou o teu dinheiro governa você? Quais são os valores? Você serve o dinheiro ou o dinheiro serve você? Porque não tem como eu estar servindo a 2 senhores. Então o que eu quero te dizer? Que quando Jesus faz essa comparação, Ele está falando questão de valores, de importância. E o reino terrestre, humano, natural, vive-se por dinheiro. As brigas é pelo poder, pelo dinheiro. Por isso Jesus faz tantas parábolas usando aquilo que nós valorizamos muito. Amém, queridos?
fecha o parênteses, vamos voltar para o nosso texto. Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Queridos, eu gosto muito desse texto. Eu já preguei várias vezes e toda vez que eu prego, eu me coloco na cena. Vamos entender que nós acabamos de falar de dinheiro. E você, tanto quanto eu, quer ser bem-sucedido, quer ser próspero, e eu oro para que você realmente seja, mas que você seja de uma forma moderada. Moderada não na quantidade, moderada no teu coração, em não ser servos do dinheiro. Amém? Entenda isso. A questão de ser servo do dinheiro não é questão de quanto dinheiro tem na sua conta. Eu vou repetir, não estamos falando da quantidade, se você tem muito ou pouco, se você é bilionário ou se você é pobre, porque você pode ser pobre e ainda pode ser governado pelo dinheiro, e você pode ser milionário e não pode ser governado pelo dinheiro, ter total controle. Então não é questão de quantidade, queridos, mas vamos voltar. Essa parábola de Jesus é fantástica, porque ele fala assim, ele está oferecendo, queridos, ele está propondo algo. Ele estava numa multidão dessa, falou assim: gente, vocês viram que eu tenho toda a autoridade, vocês viram os milagres, vocês viram um monte de coisa, né? Agora eu vou falar o que importa. Eu quero propor alguma coisa para vocês, aquilo que vai ser eterno, aquilo que vai ser muito maior do que ressuscitar Lázaro, do que multiplicar pães, aquilo que pode transformar a vida de vocês, mudar, é o reino de Deus. E para vocês entenderem, eu vou fazer essa historinha. Esse reino é semelhante a um tesouro que está escondido. Queridos, todos nós já sonhamos, se você não, eu já muito, em entrar numa caverna e achar um monte daqueles balaios cheios de moeda, da visão da presbítera Simone de quinta-feira. Se você não veio no culto, perdeu. Por que nós sonhamos num tesouro? Porque mudaria a nossa vida. Transformaria a nossa vida, realizaria vários sonhos. Você iria em lugar que você sempre sonhou e que não pode, porque não tem condição. Você teria o carro que você hoje não pode, porque talvez não tenha condição. O fato é que aquele tesouro, quando Jesus falou, era algo que mudaria a vida. Então você imagina aquele cara, ele andando, de repente ele tropeçou no terreno, e ele caiu, ele bateu a mão, achou que era uma pedra. A hora que ele olhou, era ouro. Ele falou: nossa, parece ouro. Aí ele deu uma cavucadinha, era ouro. Ele, meio metro para lá, ouro. 1 metro para lá, ouro. E ele viu, querido, o terreno inteiro estava em cima de uma plataforma de ouro. Querido, o olho dele brilhou. Ele falou: meu Deus do céu, como é que nunca ninguém viu, descobriu isso? O que eu vou fazer? Eu quero isso para mim. Isso vai ser meu. Então ele já foi fazer conta. O que eu tenho? Um papagaio, uma bicicleta, comprei uma casa, mas falta metade da prestação. Não interessa, eu vou vender tudo, até a irmã, se for possível. Eu vou vender minha bicicleta, o papagaio, a galinha, eu vou vender tudo. E ele foi lá e diz o texto, transbordante de alegria, e compra. Aí chega um vizinho e fala para ele: você está doido? Você demorou uma vida inteira para conseguir a tua casa, você está vendendo? Foi a maior luta para você conseguir tua bicicleta. Que dentro do coração dele, ele estava assim: cara, você não vai acreditar nunca, você não vai entender. Você está achando que é loucura, mas eu sei o tesouro que eu encontrei. Escute, você descobre que o reino dos céus é semelhante a esse tesouro que pode transformar a sua vida para toda a eternidade. Aí, o que você faz?
Você começa a abandonar a farra, a bebedeira, aquilo que você demorou uma vida. E os teus amigos falam assim: cara, você pirou, velho, você está louco. Isso aí é aquilo que você mais gostava. E você olha para ele e fala assim: cara, você não está entendendo. Você não sabe o tesouro que eu descobri. Você não sabe aquilo que eu achei. Isso aqui não se compara àquilo que eu estou comprando, àquilo que eu estou adquirindo. Isso aqui para mim, como diz Paulo, é perda, é esterco. Isso para mim não vale mais nada, mediante uma descoberta que eu tive do reino de Deus. Queridos, a pessoa não entende. Sabe por quê? Porque quem achou o tesouro foi você. A pessoa olha com os olhos naturais. Cara, o cara está vendendo uma casa, uma bicicleta, 2 papagaios para comprar um terreno. No olho de quem está de fora é perda. No olho de quem está de fora é mau negócio. Nos teus olhos você nunca fez um tão bom negócio na tua vida. Era isso que Jesus estava falando nessa parábola. Era isso que Jesus estava propondo. Jesus está falando assim: ó, o meu reino, vocês dão muito valor em tesouro, em dinheiro, vocês correm atrás, mas aquilo que eu estou propondo para vocês é semelhante a isso, você entende? Vocês entendem? Jesus falando, tá, querido? Vocês entendem? É semelhante a isso, vai produzir essa transformação, mas não só na tua geração, vai produzir transformação não só nessa vida terrena, mas para toda a eternidade na sua vida. Aquilo que eu estou te propondo não é simplesmente para agora, mas é para o resto da eternidade. Você está comigo. Qual que é a questão, queridos? Que muitos que estavam ali entendiam e falavam assim: eu quero. E muitos não davam valor. Querido, sabe quando você tem dificuldade de vender a tua bicicleta, o teu papagaio? É quando o teu tesouro que você enxergou é pequenininho, é uma pepitinha de ouro. Porque você trocar uma bicicleta, uma casa, por uma pepitinha, será? Você começa a colocar em dúvida se as tuas renúncias do mundo, dos prazeres, daquilo que você deixa, vale a pena para aquilo que o Senhor Jesus está te oferecendo. E quando você tem dúvida daquilo que o Senhor está te oferecendo, se equivale àquilo que o mundo te oferece, você sempre vai ter uma tendência a cair de novo em saudade da bicicleta, da casa. Agora, se você enxergar que aquilo que Jesus está oferecendo é um tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, onde nada pode roubar, onde vai ser algo eterno para você, é um lugar onde tem paz, alegria, fidelidade, amor, mansidão, onde tem uma paz que o mundo não pode te dar, onde tem uma alegria que o mundo não pode te dar. Então, o entendimento se transforma. Amém, queridos? Claro que eu sei que, se eu falar assim, você quer o reino de Deus? Você ia falar, eu quero. Claro, eu também. Mas nós precisamos ver que tem algumas condições, se eu posso dizer assim, que a Bíblia nos diz. E às vezes nós não damos a real importância. Presta atenção. Deixa eu achar o texto. 1 Coríntios 6, versículo 9, por favor. Coloca a NTLH, essa por favor. Primeira Coríntios 6, 9. Queridos, é muito forte esse texto, mas eu quero que você deixe a palavra de Deus falar com você. E que você tenha um entendimento que o Espírito Santo quer que você tenha. Então, eu quero que nós vamos ler devagar isso. Nós estamos falando do reino de Deus, e esse texto é um texto que Paulo está falando sobre o reino de Deus, e ele fala o seguinte: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Eu quero mudar essa palavra maus, que é dessa versão.
Eu gosto de uma outra versão que fala os injustos, porque senão a gente pega os maus de ruins, de bandidos, e não é isso. Fala-se na outra versão, os injustos, aqueles que não praticam a justiça, ou aqueles que não conhecem aquilo que a Bíblia ainda diz, entendeu? Então, esse termo mal aí, você coloca os injustos. Você sabe que os injustos não terão parte, na onde, queridos? Não terão parte aonde, queridos? Ponto. Não se enganem. Fala assim, não se engane. Queridos, a Bíblia está falando para você, não se engane. Não se engane. Os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, querido, é muito apegado ao dinheiro, aquilo que nós acabamos de falar, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Diga assim comigo, não terão parte no reino de Deus. Queridos, eu não sei em você, mas em mim produz uma tristeza esse texto. Me produz um temor, me produz porque nós vivemos, nós somos rodeados de pessoas com essas características. E não adianta a gente falar assim, nossa, mas aquela pessoa tinha um coração tão bonzinho, ele tem um coração tão... Queridos, o coração bonzinho não pode ir contra uma palavra. Deus, Ele não vai mudar a palavra. E Ele deixou a palavra justamente para nós podermos ter um direcionamento, um entendimento e a cumprir. E ela está muito claro que não terão parte no reino de Deus. Agora, às vezes a gente olha isso e a gente acusa. E não é isso que eu quero. Porque eu gosto muito do versículo 11. Que fala o seguinte: alguns de vocês eram assim. Repita comigo, fala assim, alguns de nós éramos esses. Pura verdade, queridos. Nós éramos esses. Nós tínhamos esses defeitos ou problemas. Não gosto também da palavra defeito, não é isso. Mas essas fraquezas da carne, essa fragilidade, às vezes na ignorância, às vezes sem saber. O próprio Paulo está falando para a igreja, vocês eram assim, mas olha, ele continua, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que eu quero te dizer? Que tem algumas coisas, queridos, que nós sabemos que não herdarão o reino de Deus, mas que é possível sim serem aceitos, assim como nós fomos lavados. Se a pessoa entender, se a pessoa reconhecer que precisa, que quer esse reino, arrepender dos seus pecados, tentar mudar, transformar de vida, então a própria palavra fala que eles foram aceitos através do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deixa eu te dar um outro texto, Gálatas 5,19. Também em TLH, por favor. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual. Queridos, aqui entra tudo. Imoralidade sexual entra adultério, fornicação, pornografia, pedofilia, homossexualismo e etc, ok? Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos,
as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o quê? Diga assim comigo: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Você entende como é forte isso, querido? Quantas pessoas eu e você conhece, por exemplo, que adoram ídolos? Quantas pessoas, queridos, e aqui não tem um pior, você entende? Não quer dizer que nós somos melhores, porque nós temos falhas iguais. Mas quantas pessoas que estão ao nosso lado, que têm fragilidades, fraquezas, que fazem essas coisas. E aí, tem um grande problema nosso, ao meu ver, que chama-se omissão. Sabe por quê? Porque tem uma palavra para o meu coração e para o seu, que é: você deve respeitar, cada um tem e faz o que quer. Queridos, para mim é muito mais fácil. Eu, na verdade, tenho algumas coisas que eu não consigo entender, talvez pela minha criação. Eu não consigo entender como uma pessoa se sente melhor do que a outra pela sua posição, pela sua cor, pelo seu corpo. Eu não consigo entender isso, enxergar isso. Mas entenda que hoje para nós seria muito mais fácil. Cara, ele faz o que ele quer, a vida é dele, eu não vou me meter, ele faz isso, ele sai com 5 mulheres se ele quiser, ele tem 3 amantes, o outro, não, eu sou homossexual, ok, o outro, não, adoro ídolos. E quantas coisas nós vimos ali? Sou brigão, eu faço divisões. Não, é meu amigo, queridos, é meu amigo, mas ele lá, eu cá. Eu te pergunto, e se amar? Jesus chegou e falou assim, de tudo que você deve resumir no Evangelho, faz o seguinte: ama Deus acima de todas as coisas. E depois você ama o próximo como a ti mesmo. Tudo bem, eu sou inteligente, você é inteligente, se você se ama, você quer ir para o céu, amém? Eu pelo menos quero, querido, e luto com todas as minhas forças para isso. Agora, eu tenho amigos em qualquer área dessa. Queridos, não estou falando de desrespeitar, porque isso aí para mim está fora da casinha. Entendeu? Eu tenho amigos em todas as esferas, amigo, da gente conversar, sentar junto, comer junto, entendeu? Não tem importância se é homossexual, para mim não. Agora, para mim tem uma importância, eu tenho uma necessidade de chegar e falar assim: cara, você pode não querer, mas eu tenho uma obrigação de te falar. Por quê? Para mim é mais fácil eu ficar quietinho e falar assim: você cuida da sua vida, eu cuido da minha vida, eu sou evangélico, eu sou pastor, eu vou lá orar, e você vai sair com quem você quiser e estamos certo. Quer dizer, mais fácil. Essa é a posição da maioria de nós, mas não foi isso que Jesus pediu, e não foi para você chegar lá e falar assim: cara, você vai para o inferno, entendeu? Não é isso também, entenda. Mas é de uma forma em amor, você mostrar para ela que tem um tesouro, que se ela descobrir, pode mudar a vida dela. Que tem algo separado para ela, para eles, que se ela experimentar, essas coisinhas, assim como nós tínhamos, vão ser vendidas, trocadas para adquirir aquele tesouro que nós achamos. Estão me entendendo, queridos? Essa é a função da igreja. O resgatar vidas, o amar vidas. Não é acusar, mas apresentar um tesouro. Você entende? Não é acabar de afundar, não. É mostrar que tem uma solução, uma porta, e que pode ser muito melhor do que isso tudo que eles estão vivendo. Amém.
que você coloque de pé, por favor. Às vezes, me escute, às vezes a gente acha que esse tesouro, ou que só as pessoas que estão envolvidas em alguma coisa muito feia, biblicamente falando, para você entender, é que estão longe do tesouro. Queridos, mas tinha um homem na Bíblia que ele não saía da igreja. Na verdade, ele era mestre da igreja. Ele conhecia toda a lei. Ele nasceu naquilo. Ele era obediente. Talvez ele não tivesse envolvimento com outros ídolos, com imoralidade sexual, com bebedeira, com farra, com divisões, com ciúmes, com porfia. Esse cara chamava-se Nicodemos, e ele chega para Jesus e fala assim: mestre, isso sou eu dando a minha cara para a Bíblia, tá, queridos? Mestre, cara, eu estou nessa igreja aqui faz 50 anos, mas eu nunca vivi algo verdadeiro igual eu estou vendo no Senhor. Eu nunca senti algo que eu sinto quando o Senhor está aqui. Eu conheço a palavra, eu conheço a lei, eu tento ser cumpridor da lei, eu tento ser fiel, mas tem alguma coisa no Senhor que eu não dou conta, que eu não sei, que eu não conheço. O que eu faço para ter o reino de Deus? O que eu preciso mudar em mim? Queridos, um outro lado, pessoa de dentro da igreja, mas que não conhecia, porque a religião nos afasta tanto quanto o mundo, nos prende tanto quanto o mundo. Aqui não é um caso de religião ou de uma pessoa que está lá fora, mas sim de conhecer aquele que é o nosso Salvador, o Cristo, amém? E ele chega e Jesus fala assim: Nicodemos, se você quer realmente conhecer ou viver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, se você quer o reino, é simples, você precisa nascer de novo. E Nicodemos olha para Jesus e fala: o que é isso? Como assim? Como eu com 50 anos vou poder voltar para o ventre da minha mãe? Eu não consigo entender essas parábolas, por favor, seja mais claro. E Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, aquele que nasce da carne, é carne. Mas aquele que conhece um tesouro, que sabe as coisas de Deus, e que nasce do Espírito, se torna Espírito com Ele. Então é necessário você nascer da água e do Espírito. É isso que é nascer de novo. Trazendo para mim e para você, que talvez você está aqui, chegou agora, ou talvez você está nos assistindo. O que é isso que eu estou querendo te dizer? Queridos, que há uma forma, uma possibilidade de você encontrar um tesouro proposto para você, que se chama Reino dos Céus. E essa forma proposta por Jesus é simplesmente você nascer de novo. Pastor, como que eu nasço de novo? Queridos, o preço que eu e você precisaríamos pagar, Cristo já pagou. Então o que nós precisamos para nascer de novo? Escuta, eu crer, acreditar, eu ter fé que Jesus morreu no meu lugar para pagar os meus pecados, as minhas dívidas, e anulou, e através de Jesus, através somente de Jesus, eu posso entrar. Escute isso, João Batista, quando ele veio, ele falou assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
E aí perguntaram para João Batista: quem é você? E ele falou assim: eu sou uma voz que clama, eu sou aquele que estou preparando o lugar. Mas aí Jesus veio com a mesma pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, quem é você? Jesus não é mais uma voz. Agora Jesus fala assim: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o destino, eu sou o único que vai poder levar você ao Pai. Então, para eu nascer de novo, queridos, eu tenho que, pela fé, acreditar naquilo que Jesus fez por mim. Amém? Quando fala nascer da água, o que é? Queridos, está falando do batismo. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de entender, de aceitar, de querer? Porque às vezes nós não queremos largar, renunciar o nosso papagaio. A gente não entendeu o tamanho do tesouro. E Jesus estava falando: se você nascer do Espírito, da água e do Espírito, queridos, aquele que crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os. Querido, a maioria do pessoal que batizava era todo mundo velho, todo mundo adulto, eram todos os judeus, já eram o povo de Deus. Entenda, já era o povo de Deus. Mas foi apresentado um reino novo. E aqueles que creram, para demonstrar que eles queriam aquele reino, eles falaram assim: Pedro, o que eu tenho que fazer para receber isso que você está vivendo, para receber isso que aconteceu aqui? Pedro olha e fala assim: arrependa dos seus pecados e sejam batizados para a remissão deles. O batismo não é para pessoa perfeita. Vou repetir. O batismo ele não é para aqueles que são perfeitos, porque nós somos falhos, mas é para aqueles que querem um tesouro, que para muitos está escondido, mas para você está sendo revelado nessa noite, em nome de Jesus. Isso é o batismo. Vou ter dificuldade? Sim. Vou ter luta? Sim. Mas eis que Jesus, sabendo de tudo isso, falou assim: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai ajudar, aquele que vai estar com você todos os dias até a consumação do século, para guiar, para levar, para encher, para dar destino a vocês. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Pai, o reino nos foi entregue através da morte do seu Filho, um tesouro, Pai, que não é escondido, é revelado a muitos corações. Pai, o Senhor pode, o Senhor sabe, Pai, aqueles que queimam, que querem conhecer o Senhor um pouco mais, aqueles que vão entender isso. Pai, muitos discípulos não deram bola, rejeitaram, viraram, saíram, não entenderam. Pai, eu sei que não é por persuasão humana, não são por palavras, mas pelo agir do Teu Espírito. Era o Senhor que ia acrescentando aqueles que eram salvos. Pai, isso é obra do Espírito, isso é algo do Senhor. Minha oração é que o Teu Espírito invada esses corações, Pai, que são Teus, que o Senhor quer, Pai, que eles sintam, Pai, a necessidade de ter uma nova vida, de nascer de novo, de querer viver aquilo que o Senhor tem para eles, sabendo que há algo muito mais precioso, Pai, que há algo poderoso, que há algo eterno, Pai, que há salvação. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale, que o Senhor testifique, que o Senhor mostre, que o Senhor revele a todos os corações que o Senhor quer nessa noite, em nome de Jesus. De cabeça baixa, querido, eu quero te dar essa oportunidade. Talvez você nunca declarou isso. Romanos 10, versículo 9 fala que se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração você crer, então você é salvo.
mas é algo que tem que ser feito, querido. É algo que tem que ser público, porque às vezes a gente quer fazer as coisas de Deus escondido, sabe? E Jesus não teve vergonha de morrer numa cruz exposto, somente por você, por acreditar em você, por saber que você é importante para Ele, por saber que Deus tem propósitos para você. Talvez você nunca tenha declarado. Eu quero te dar essa oportunidade nessa noite. A igreja continua de cabeça baixa, querido, por favor. Isso aqui é algo muito particular. E eu quero que você que quer entregar a sua vida, que você levante sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Aleluia, Pai. Santo Tu és, Senhor. Pai, toca nesses corações, essas mãos que estão duras. Oh Deus, eu sei que tem um tesouro, e que hoje há salvação, hoje há festa. Quantas mãos já estendidas, Senhor. Você de cabeça baixa, você continue orando. Eu queria convidar essas pessoas para vir aqui comigo, aqui na frente, por favor. Vem cá, dá um passo de fé, vem aqui comigo. Por favor, não tenha vergonha não. Deus tem algo novo para nós. Sabe, queridos, um dia eu fiz isso. Um dia todos nós fizemos isso. Um dia nós decidimos, assim como você está fazendo hoje, o início de uma jornada, um início de uma caminhada, um início de ser uma nova criatura no Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que Jesus fazia grandes milagres, mas que quando havia festa no céu, era quando apenas um reconhecia o Senhor como Salvador. E hoje, quanto nós somos aqui, então eu imagino a festa que há no céu. Eu quero fazer uma oração primeiro, tá, querido? Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas, por esses corações. Pai, é só o Senhor que pode fazer isso, é só o Senhor que pode transformar, é só o Senhor que pode mudar. Pai, é só o Senhor que pode fazer a gente deixar aquilo que te desagrada. Pai, é só uma revelação de quem Tu és, é só uma revelação da grandeza do Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor revele aos Teus filhos, ó Pai, novos filhos nessa noite, novos filhos e filhas, pessoas reconciliando, pessoas aceitando o Senhor. Pai, que o Teu Espírito entre, Pai, que Teu Espírito entre, Pai, que Teu Espírito faça morada, Pai, que Teu Espírito seja o Consolador, o ajudador, que Teu Espírito Santo seja, Pai, aquele amigo nas horas difíceis, que o Senhor seja a paz, a alegria, que o Senhor seja o amor que eles precisam, que o Senhor seja a leveza, Pai, todo fardo, Pai, todo peso, Pai, tudo aquilo que Satanás tem colocado nos ombros deles, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque são Teus, Pai, a partir de hoje são Teus, são filhos e filhas Tuas, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o sangue de Jesus está sobre eles, Pai, que o Espírito Santo está com eles, em nome de Jesus. Queridos, eu quero que vocês orem, vocês aqui na frente, por favor, declarem comigo. É importante vocês confessarem com a boca de vocês. Então diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu Te recebo como meu Senhor e meu suficiente Salvador. Eu recebo a Jesus Cristo de Nazaré, que veio como homem,
que morreu, mas que ressuscitou, e que vivo está, e que perdoou todos os meus pecados, pagando eles na cruz do Calvário, cancelou